Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que encontrem todos bem em mais um estudo. Hoje nós estamos dando sequência nesse tema tão especial, 5 dons. Então vamos lá, que eu tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Na semana passada, nas semanas que passaram, nós estudamos sobre o dom apostólico e sobre o dom profético, né? Vocês se lembram disso? E hoje nós vamos estudar sobre o dom evangelístico. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Antes da gente começar, de fato, aí entrarmos no estudo de hoje, eu quero compartilhar algumas dicas com vocês. E, gente, essas dicas são muito valiosas, elas são muito importantes. Todo estudo nós colocamos ela, mas saiba que tem um significado para ela estar aqui. A primeira dica é abra o seu coração. Gente, de verdade, não adianta, eu posso me esforçar ao máximo aqui essa noite para trazer o melhor conteúdo para vocês, para trazer a melhor informação para vocês, mas se os corações estiverem fechados, dificilmente essas sementes que serão lançadas aqui vão encontrar uma terra fértil. Por isso, abra seu coração, quanto mais você estiver disponível a mergulhar nesse tempo de estudo, com certeza mais impacto ele vai ter na sua vida. A segunda dica é tenha o e-book em mãos. Gente, isso é muito importante, porque quanto mais acesso ao material vocês têm, mais são as chances de nós memorizarmos, de nós aprendermos. E hoje é bastante conteúdo, tem bastante informação legal para a gente conversar. Então deixa o e-book nas mãos aí, que com certeza vamos visitar bastante ele. A terceira dica, elimine as distrações. Gente, quanto menos coisas tirar a sua atenção nesse momento aqui, mais foco você vai poder ter para aproveitar ao máximo essa noite. Então, deixa o celular de lado, desliga a TV, tudo aquilo que pode tirar a sua atenção nesse momento, deixa aí, nós não vamos levar mais do que 1 hora aqui, eu te prometo isso. Enfim, então elimine as distrações para que a gente tenha esse tempo aqui juntos. E a quarta e última dica é essa: mantenha a Bíblia aberta. Gente, quanto mais nós buscarmos na palavra de Deus as respostas para o nosso coração, mais perto do caminho certo nós estaremos. E hoje nós vamos citar muitos textos bíblicos, então fique aí com papel na mão, caneta na mão, a Bíblia, e vamos lá que eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Certinho? Vamos lá? Então, bora. Dom evangelístico. Bom, esse tem sido o texto bíblico, né? Que tem dado base para o nosso estudo. Eu gostaria de ler novamente com vocês, porque caso você não tenha participado das outras aulas, né? Ou você não tenha vindo na aula anterior, a gente possa se manter aqui todos na mesma página. Então, seguimos juntos aí para mais uma noite de aprendizado. E vejam só o que a Bíblia diz em Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bom, como eu falei, esse é o texto que tem direcionado o nosso estudo e eu queria recapitular algumas coisas com vocês para que a gente possa avançar aí na sequência. Algumas coisas que precisam estar frescas na nossa cabeça para a gente, de fato, poder avançar para realmente o dom evangelístico que nós vamos estudar hoje, né? E a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que essa carta, ela foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele ainda estava preso em Roma, ou seja, mesmo preso, Paulo seguia a sua missão de pregar as boas novas através dos seus ensinamentos, através dos seus escritos, através das suas cartas, tudo visando a edificação da igreja. A segunda coisa que a gente precisa ter fresca aí na cabeça é que essa carta ela foi feita com o propósito de ensinar os cristãos, de estimular os cristãos que estavam em Éfeso e também de outras igrejas ali na redondeza. E ficou muito claro nessa carta que a igreja é o corpo de Cristo, né? E ela é chamada o corpo de Cristo justamente para explicar essa nossa união com Cristo e um com os outros também, né? Assim como todas as partes do corpo
elas estão ligadas, elas trabalham juntas, os cristãos eles também precisam trabalhar unidos em prol da obra de Deus, né? E assim como a cabeça ela comanda o restante do corpo, Jesus comanda a igreja. Em terceiro lugar, terceira coisa que a gente precisa ter fresco aí é que o texto que nós lemos ele fala sobre 5 dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só que esses dons ministeriais, eles são diferentes dos dons espirituais, que é o dom de cura, palavra de sabedoria, fé e outros dons espirituais. Então, a gente não pode confundir os dons ministeriais com os dons espirituais. Os dons ministeriais que são citados nessa carta, nem de longe são títulos hierárquicos. Eles são funções. Ou seja, não tem nada a ver com posição na hierarquia, sabe? Como em alguns momentos nós encontramos. Não, eles são funções de ministério. Não tem mais ou menos importante. De fato, são todos indispensáveis. E também a gente precisa lembrar que todos os cristãos, todos, independente se você é cristão há pouco tempo, há muito tempo, todos os cristãos, seguidores de Jesus, possuem um dom. E se você, por algum motivo, ainda não sabe qual é o seu dom, ainda não descobriu qual é o seu dom, eu espero que até o final desse estudo você possa ter essa convicção no seu coração. E lembre que você pode ter também mais do que um dom, né? É claro que um sempre vai ser mais vibrante, mais latente, mais à mostra, mas isso não significa que você pode ter apenas um dom. Talvez você vai perceber em algum momento que você possui mais dons, e não somente aquele que está mais em evidência na sua vida hoje, né? E todos os dons ministeriais, ele tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o aperfeiçoamento dos cristãos. Para quê? Para que a obra do ministério aconteça e para que haja edificação do corpo de Cristo, né? Então, agora que nós já temos tudo isso em mente, agora que nós conseguimos fazer aí um remember, né, das aulas anteriores, vamos avançar um pouco mais. O significado de evangelista. Bom, para a gente começar a falar de evangelista, eu vou tirar minha telinha daqui, né? Aí vocês não aparecem na tela de vocês. Bom, o significado, né, da palavra evangelista, a gente precisa compreender para de fato estudar sobre esse dom. E olhem só o que o texto nos diz, né? A palavra evangelista é um substantivo presente no Novo Testamento, derivado do verbo grego euangelizomai, que significa trazer boas novas, anunciar boas novas, ou basicamente evangelizar, pregar o evangelho. Porém, no Antigo Testamento, o termo equivalente seria em hebraico o mebaser, que faz referência ao mensageiro portador de boas novas. Ou seja, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos a palavra evangelista sendo derivada do grego, como euangelizomai, né, que tem esse significado de trazer boas novas, anunciar as boas novas. Já no Antigo Testamento, nós encontramos a palavra evangelista sendo derivada do hebraico, como mebaser, que traduzido pode ser como o mensageiro, portador de boas novas. E por que é a mesma palavra em línguas diferentes? Porque aqui vale a gente relembrar que existem esses dois termos, porque no Antigo Testamento, a sua maior parte foi escrita em hebraico. Por isso a palavra evangelista, ela vem, né, no Antigo Testamento do hebraico, que é mebaser. Já no Novo Testamento, foi escrito em grego. Por isso que nós temos a palavra evangelista vindo do grego, como euangelizomai. Mas o importante é que nas duas formas, o significado de evangelista ele mantém a sua essência, que é o quê? Trazer boas novas, anunciar as boas novas, é o mensageiro portador de boas novas. Certo? Você está anotando tudo aí, né?
Aí pegando, fazendo suas anotações, para a gente ir memorizando aí tudo isso. Bom, agora vamos falar sobre a descrição do evangelista. E para a gente poder descrever o evangelista, eu tenho 3 perguntas e eu gostaria que nós encontrássemos respostas para elas. A primeira pergunta é: quem são os evangelistas? Como são suas personalidades? E como podemos descrever os evangelistas? Essas são as 3 perguntas para nós buscarmos respostas aqui no texto. E para a gente encontrar elas, olha só o que o texto nos diz. Ó. Você conhece pessoas que parecem que estão sempre de bom humor? Esse é o evangelista. É a pessoa que quer falar de Jesus. Ela não está muito preocupada com a expansão da igreja, ou em saber se as coisas estão em seus devidos lugares. Ela também não está muito preocupada se o seu discurso está teologicamente adequado. Ela só quer falar sobre Jesus e aquilo que ele fez e faz na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Gente, vocês conhecem pessoas assim? Ou vocês se identificam, né, com essa descrição, sabe? Parece que o evangelista, ele tá sempre de bom humor, ele tá sempre com um sorriso no rosto. Isso não quer dizer, claro, que ele não se entristeça, que ele não tem momentos difíceis. Não, não tem nada a ver com isso. Mas mesmo em momentos assim, nunca falta alegria no evangelista. Diferente do apóstolo, né, que nós estudamos lá na primeira aula, o evangelista ele não está muito preocupado com a expansão da igreja. Ele não está muito preocupado em fundar novas igrejas. Não. O seu compromisso, né, o compromisso do evangelista é falar de Jesus. E, além de falar sobre Jesus, falar sobre tudo o que Jesus fez na sua vida e também pode fazer na vida das outras pessoas. Diferente do profeta, o evangelista ele não está muito preocupado em saber se as coisas estão bem alinhadas, se todas as coisas estão no seu devido lugar, sabe? Ele também não está tão preocupado se o seu discurso está teologicamente adequado. O negócio do evangelista é falar de Jesus. É assim, não chamando Jesus de Jessé, para ele tá tudo certo. Sabe? O importante é que a mensagem genuína do evangelho de Jesus, ainda que de forma simples, ainda sem muito requinte, é que essa mensagem chegue a todos aqueles e aquelas que precisam ouvir a mensagem poderosa e transformadora de Jesus. Então, esse é o evangelista. Né? Também podemos dizer que normalmente são pessoas que se comunicam bem, sabe? Pessoas que têm uma certa facilidade de se conectar com outras pessoas. Dificilmente nós vamos ver evangelista que é muito tímido, que é muito na dele, sabe? Porque na veia evangelista corre o senso de urgência, sabe? O senso de urgência de anunciar o evangelho. E para que isso aconteça, ele não pode perder muito tempo com a timidez. Não, não, não. Ele precisa de ousadia. Né? Então, é por isso que o evangelista, ele gosta de estar na rua, ele gosta de estar nas praças, ele gosta de estar na calçada, ele não é muito fã de ficar em lugares fechados por muito tempo, sabe? Fazendo coisas repetidas. Não é muito o perfil do evangelista. O evangelista, ele gosta de ir, sabe? Ele gosta de ir. E mais do que só apenas ir, ele ainda se sente meio incomodado quando outras pessoas não querem ir na mesma intensidade que ele, sabe? E, por exemplo, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, os evangelistas, eles possuem muita facilidade em convidar pessoas para virem para o culto. Você conhece aquela pessoa, ou você é aquela pessoa, que toda semana chega na igreja com a caravana de visitante? Você nunca chega sozinho, sempre está acompanhado, sempre tem mais pessoas com você. Conhece pessoas assim? Certamente essas pessoas elas possuem a descrição do evangelista.
E olhem só, essa facilidade, gente, ela não é meramente humana ou, enfim, algo superficial. Ela é o dom do ministério evangelístico em ação. Então, essas aí, né, de fato, são as descrições, né, do evangelista. Vai vendo aí se você já está se identificando, se parece com você. Que o objetivo desse estudo é que você saia daqui com a certeza de qual é o seu dom, ou quais são, né? Avançando um pouquinho mais, nós já falamos sobre o significado, né? E sobre a descrição do evangelista. E agora que nós já temos essas informações, a gente consegue caminhar um pouco mais. Vamos falar sobre o conteúdo do evangelista. E aqui eu pergunto, sobre o que o evangelista fala? Será que sobre todo tipo de assunto? Ou será que ele possui uma mensagem específica? Vamos conferir juntos. Olhem só o que o texto nos diz. Ó. O conteúdo principal do evangelista é apresentar as pessoas a Jesus, mostrando o caminho da salvação. Através de conversas ou pregações, o evangelista explica sobre o pecado, a necessidade de salvação e como Jesus veio para nos salvar. O evangelista ajuda as pessoas a tomarem um passo de fé e entregarem suas vidas a Jesus. Gente, basicamente, de forma até meio que óbvia, mas só é óbvio quando é dito, o conteúdo do evangelista é o que ele carrega. E o que ele carrega? De forma pura e simples, o evangelho. E a Bíblia nos cita quatro tipos de evangelho que o evangelista carrega, que é o evangelho do reino. Anotem essas referências, lá em Mateus 24:14. O evangelho da graça de Deus, lá em Atos 20:24. O evangelho do poder de Deus, lá em Romanos 1:16. E o evangelho da salvação, em Efésios 1:13. Ou seja, gente, o evangelista é aquele que anuncia o evangelho de Jesus para que outras pessoas compreendam essa mensagem, se convertam e desejem viver essa mesma missão. Olhem só, o conteúdo do evangelista, ele não tem fim em si próprio, sabe? Muito pelo contrário, o conteúdo do evangelista, ele visa alcançar mais pessoas, para que novos evangelistas sejam levantados e que cada vez mais pessoas possuam acesso a essa mensagem que é poderosa, que é transformadora, que é o evangelho de Jesus. E olhem só, Billy Graham, ele escreveu inúmeras frases que eu gosto muito. Mas duas delas eu trouxe aqui para nós refletirmos hoje. A primeira é essa aqui, ó. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Vou falar de novo, caso você esteja anotando aí. A palavra de Deus é a bússola do cristão. Gente, sabe o que isso quer dizer? Que o que direciona a vida do cristão não são as notícias da televisão. O que direciona a vida do cristão não é a alta do dólar, não são as eleições presidenciais, não. O que direciona a vida do cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa verdadeira bússola. É um instrumento que nos orienta, que mostra o caminho. E, gente, vocês sabiam que em meio a um mar agitado, com forte tempestade, ondas enormes, trovões e tudo aquilo que você pode imaginar, o capitão ele não precisa olhar para fora da janela para poder enxergar alguma coisa e ser guiado. Não. Através da sua bússola, ele sabe a direção que ele tem que ir. E da mesma maneira, deve ser para a vida do cristão. Não importa muito como o mar está lá fora, sabe? Se as ondas estão grandes demais, se a tempestade está atrapalhando a sua visão, você não precisa colocar a cabeça para fora e tentar enxergar algo na frente.
Não, não. Através da Bíblia, a palavra de Deus, encontramos a direção que temos que seguir, sabe? Ainda que não seja a direção que o mundo está dizendo, tá? Não importa, porque nós, cristãos, nos guiamos pela palavra de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos falando sobre o conteúdo do evangelista, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a palavra de Deus deve ser obrigatoriamente o conteúdo principal do evangelista. Porque é através da palavra que nós precisamos nos orientar e viver. Amém? Você pode escrever um amém no chat aí? E a segunda frase que eu gosto muito do Billy Graham e demonstra bem o conteúdo do evangelista é essa aqui, ó, para você anotar aí. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Essa é maneira, hein? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Gente, a Bíblia, eu não sei se contaram para vocês, tá? Mas a Bíblia não sai de moda. Não sai de moda. Em toda a história da humanidade, nós vimos reis chegarem ao fim dos seus reinados. Nós vimos grandes impérios que pareciam ser intocáveis serem destruídos. Mas se tem algo que se manteve intacto, foi a palavra de Deus. Ou seja, se o conteúdo do evangelista se firmar sempre sobre a palavra de Deus, gente, pode passar dias, meses, anos, séculos, gerações e mais gerações, ela continuará sendo atual para os dias de hoje. Então, evangelistas que aqui estão, hein, não mudem o discurso. Mantenham-se sempre alinhados com a palavra de Deus. Gente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Mas eu sei que também, talvez você possa ainda estar se perguntando, mas Yuri, qual é essa mensagem? Vamos descobrir juntos. Vejam só o que a Bíblia diz em Mateus 10, do 5 ao 7. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem. Então, se você estava perguntando qual é a mensagem, o reino dos céus está próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que possuem o dom do ministério evangelístico, eles precisam ter como seu conteúdo a mensagem poderosa e transformadora do Evangelho de Jesus. E precisam seguir anunciando a todos a mesma mensagem que Jesus anunciou. O reino dos céus está próximo. E que essa mensagem ela possa ecoar por muitas e muitas gerações até a volta de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Bom, chegamos aqui. O evangelista no Antigo Testamento. Certo? Nós já falamos sobre o significado, sobre a descrição, sobre o conteúdo. E agora nós vamos falar sobre o evangelista no Antigo Testamento. Porque, sabe, talvez em algum momento da nossa vida, pode ser que a gente já tenha tido a impressão errada que os evangelistas, eles só vieram no Novo Testamento. Após Jesus, após as escritas dos evangelhos. Mas, gente, será que no Antigo Testamento nós não conseguimos encontrar a ação do dom evangelístico em ação? Será que durante toda a história do Antigo Testamento não houveram evangelistas? São boas perguntas, né? E eu espero que a gente consiga encontrar respostas para elas. Ó, vamos ver aqui a seguir. Pronto.
Olhem só, vamos falar sobre cada uma delas, mas eu já quero adiantar aqui para vocês que no Antigo Testamento também encontramos o ministério evangelístico em ação. Sim, isso mesmo. Acreditem em mim. Os patriarcas, os profetas e os reis, eles evangelizaram. Vamos aprofundar um pouco mais em cada um deles. Ó, o primeiro é esse aqui, ó. Os patriarcas evangelizaram. Gente, os patriarcas na Bíblia, os primeiros patriarcas, no caso, foram Abraão, Isaac e Jacó, certo? O sistema de organização do povo de Israel, ele ainda não era muito estabelecido, sabe? Por uma monarquia, com rei, império e tudo mais. Aqui nós estamos falando lá no início. E nesse período, a única forma de organização que o povo tinha era através do sistema patriarcal. Ou seja, os patriarcas, eles eram líderes da comunidade como um todo. Eles organizavam o comércio, as famílias, e Deus se revelava a eles. E acreditem, esses homens também usaram a sua voz e a sua vida para evangelizar. Por exemplo, vamos nos lembrar rapidamente da história de Abraão. Abraão foi o primeiro homem do Antigo Testamento a receber o título de profeta. Apesar dele não possuir o título evangelista, sem dúvidas, ele alcançou a muitos por meio do seu testemunho. Sabe, em suas peregrinações, tanto entre os egípcios quanto entre os filisteus, Abraão sempre fez questão, gente, de deixar claro que longe dele ser apenas um nômade aventureiro, ele era amigo de Deus. Ou seja, ainda que informalmente, esse mensageiro chamado Abraão, ele com certeza espalhou a esperança messiânica entre os antigos. E aqui, somente a eternidade vai nos revelar quantas almas Abraão conduziu ao reino dos céus. Isso é uma resposta que eu não tenho. Mas em breve nós saberemos. E o mesmo nós podemos dizer de Isaac e de Jacó. Sabe? Então, certamente, os patriarcas evangelizaram. O segundo ponto é esse aqui. Os profetas evangelizaram. Gente, eu não sei se todos sabem, mas uma curiosidade para vocês. A história vem contar, né, vem dizer que Isaías foi apelidado de o evangelista do Antigo Testamento. E lembram que lá no início a gente alinhou alguns pontos e eu falei que você pode ter mais do que um dom? Lembram? Então, com base nos textos da Bíblia, nós podemos entender que Isaías, além de ser um dos profetas maiores que foi em toda a sua trajetória, em toda a sua história, em toda a sua jornada, além dele ter atuado no ministério profético, ele também foi um homem muito usado por Deus. Para quê? Para espalhar a esperança messiânica entre os antigos. Isaías, gente, descreveu o Messias com detalhes impressionantes. Ele falou do nascimento de Jesus, que seria através de uma virgem. Ele falou da sua morte. Ele falou do seu reino glorioso. E se alguém pretende conhecer um pouco mais de Jesus, basta ler o capítulo 53 de Isaías. Ali, gente, certamente está descrevendo de forma brilhante o Cristo, o Filho de Deus, se entregando por toda a humanidade. Olhem só, outro profeta que evangelizou foi Jonas. Jonas, mesmo intimado por Deus para proclamar o juízo contra Nínive, ainda que ele teve a sua relutância inicial, ele se fez evangelista e missionário. Ao chegar naquela grande cidade, ele percorreu ali durante todo o dia com a mensagem a qual precisava anunciar. Ou seja, se Jonas é um exemplo de profeta que saiu a evangelizar, Isaías evangelizou sem sair.
sabe? Então, como isso é impressionante saber que os profetas também evangelizaram. E o terceiro ponto é esse: os reis evangelizaram. Gente, acreditem se quiser, apesar de nem todos os reis de Israel serem tão recomendáveis assim, alguns pisaram um pouco na bola, mas outros fizeram um ótimo trabalho evangelístico. Por exemplo, o rei Davi, rei Salomão, rei Ezequias. Gente, com certeza, muito eles fizeram pelo anúncio da palavra de Deus, principalmente entre os gentios, sabe? E por anos eles usaram a sua voz para espalhar a esperança messiânica aos antigos. Então, nós podemos concluir que no Antigo Testamento também enxergamos a ação do ministério evangelístico. Através de quem? Dos patriarcas, dos profetas e dos reis. Vocês estão por aí ainda? Então tá bom, não me deixem sozinhos aqui, hein? Olhem só. Então, se nós falamos do evangelista no Antigo Testamento, agora a gente chega no evangelista no Novo Testamento, né? A gente sabe que se vimos a ação do ministério evangelístico no Antigo Testamento, será que também vamos ver ele no Novo Testamento? Olhem só o que o texto diz. Pelos relatos bíblicos no Novo Testamento, aprendemos que tanto os apóstolos quanto os outros membros que haviam sido separados para o ministério em ofícios específicos desempenhavam também a obra de evangelista. Na verdade, em diversos textos no Novo Testamento, podemos notar que muitos cristãos realizavam essa tarefa de acordo com a oportunidade que lhes era dada. Ou seja, quando nós analisamos os textos do Novo Testamento, nós conseguimos perceber que em diversos momentos, tanto os próprios apóstolos como os discípulos, ou até mesmo os cristãos que são citados na Bíblia, sempre que eles tinham a oportunidade, eles falavam de Jesus e da esperança que é encontrada no Evangelho. E eu quero trazer para vocês um exemplo de uma história de evangelismo que eu particularmente acho maravilhosa e ela se encontra no Novo Testamento. É essa história aqui, a história de Felipe e o eunuco, que está em Atos 8 e que possivelmente você já conheça ou você já tenha ouvido falar, mas vamos analisar ela nessa perspectiva evangelista. Olhem só o que a Bíblia diz em Atos 8, 35 a 38. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Felipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Se nós lemos a passagem do início, né? E aqui eu trouxe só uma perícope, só um recorte bíblico, já do final, né? Do finalmente ali da história. Mas se nós lemos a passagem desde o início, nós vamos ver que o anjo do Senhor, ele disse para Felipe: olha, se arruma, em outras palavras, né? Se arruma e vá para o sul. Né? Vai para o caminho de Jerusalém, aquele que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Só que, gente, ali era um caminho que passavam pouquíssimas pessoas. Mas mesmo assim, Felipe se arrumou e foi. E no caminho, ele viu um eunuco da Etiópia. Ele estava voltando para o seu país. Esse homem, gente, com certeza era um alto funcionário. Era um tesoureiro, um administrador das finanças da rainha, ou seja, era uma pessoa que tinha muita importância, tinha muita
muita importância ali na época, né? Esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E na volta, enquanto ele estava ali sentado na carruagem, ele estava lendo o quê? O livro do profeta Isaías. E, gente, se Isaías também não foi um evangelista, eu não sei o que ele foi, né? A gente acabou de falar ali anteriormente. Então o eunuco estava sentado na carruagem lendo o livro do profeta Isaías. E aí o Espírito Santo disse para Felipe, Felipe, chegue mais perto da carruagem, acompanhe ela. Felipe correu ali para perto, ficou ali ao lado da carruagem, e ele ouviu o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. Aí, olha que legal, Felipe perguntou para ele assim, o senhor entende o que está lendo? E o eunuco respondeu, como posso entender se ninguém me explica? E aí, percebendo que Felipe sabia do que estava falando, o eunuco convidou Felipe para subir e sentar com ele na carruagem. Lembra que eu falei que o evangelista ele faz amizade fácil? Felipe chegou ali, ele não conhecia o camarada, já fez amizade, se enturmou, ele não tinha nem um pouco de timidez. Olhem só, vão associando aí o perfil do evangelista, né? Então o eunuco chamou Felipe para dentro da carruagem. E aí chega o texto que lemos, né? Enquanto eles estavam ali viajando, eles chegaram num lugar onde havia água. Então o eunuco disse: olha, aqui tem água, né? Eu posso me batizar? O Felipe respondeu: pode, se você crê de todo o seu coração. E o eunuco fez a confissão: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No mesmo instante, eles mandaram a carruagem parar, os dois entraram na água e Felipe o batizou ali. E quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, ele levou Felipe embora. Simplesmente Felipe desaparece da história. O eunuco não viu mais Felipe. Porém, ele continuou a sua viagem. Ali, com certeza, cheio de alegria e com uma nova vida, né, que viria. E Felipe seguiu sua viagem. Ele seguiu anunciando o evangelho por todas as cidades que passou. E, gente, essa história, para mim, ela é incrível. Como é bonito ver a ação do ministério evangelístico, sabe? Felipe, ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele seguiu as instruções, ele anunciou o evangelho, o eunuco se converteu, se batizou e o evangelista segue a sua missão de evangelizar. Isso, para mim, é muito especial, é muito bonito mesmo. Quem mais gosta dessa história? Coloca no chat aí. Uma história muito legal. Muito, muito, muito. Vamos seguindo? Ó, o Júnior gosta. Muito legal, né, Júnior? Bora lá. Ó, agora nós chegamos nos 4 evangelhos. E, gente, nós já estamos caminhando para a etapa final, mas essa parte final também é bem importante. Então, mantenha sua atenção aí por mais alguns instantes que a gente já está quase lá. Então, chegamos aqui nos 4 evangelhos, né? Nós estamos aqui falando tanto sobre o ministério evangelístico, sobre os evangelistas, e a gente não podia deixar de falar dos 4 evangelhos, certo? Vamos ver o que o texto nos diz. Depois, ao longo da história da igreja, o termo evangelista também passou a ser aplicado para designar os escritores dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, pois registraram o evangelho de Cristo no Novo Testamento. Gente, olhem que demais. Além de tudo que nós já falamos sobre o termo evangelista, ao decorrer da história, a gente vai perceber que esse termo também passou a ser usado para descrever os escritores dos 4 evangelhos. E por que esses livros eles são conhecidos como evangelhos? Porque eles registraram o evangelho de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, os evangelhos, eles são relatos da vida de Jesus, escrito ali pelos próprios apóstolos ou pessoas próximas dos apóstolos,
E cada um conta a história de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente, com suas peculiaridades. E vejam só, durante o tempo que Jesus ficou aqui na Terra, o tempo que ele passou aqui na Terra, Jesus não escreveu nada sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos. Mas depois que ele subiu ao céu, os discípulos de Jesus, eles começaram a registrar o que tinham visto, o que tinham ouvido, deixar tudo por escrito. E foi assim que surgiram os 4 evangelhos, ou seja, eles escreveram a vida de Jesus, do nascimento até a morte. E poderíamos dizer então que são 4 histórias sobre Jesus. E algo muito legal, que também é uma informação importante aí para você, é que os 3 primeiros livros, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitas coisas em comum, muitas histórias em comum. Por isso eles são chamados de sinóticos, sabe? São conhecidos por serem os evangelhos sinóticos. E, Yuri, o que é sinótico? Basicamente é traduzido como a mesma ótica. Ou seja, eles foram escritos com um olhar bem semelhante, ainda que cada um apresente Jesus de uma forma. E é o que a gente vai ver agora. O Evangelho de Mateus, ele particularmente foi escrito para os judeus. Ele pode ser considerado também o Evangelho da transição. Ou seja, é uma ponte que liga o Antigo ao Novo Testamento. Sabe? Por que isso? Porque existem muitas citações diretas do Antigo Testamento no texto de Mateus. Mais de 100 citações do Antigo Testamento no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus. Ou seja, tinha como propósito mostrar que Jesus era o Messias, o Rei, o prometido de Israel, o enviado por Deus. Então, o Evangelho de Mateus tem essa ótica de Jesus. Jesus como o Rei. Ó, no final dos 4, eu vou falar uma frase bem legal. Então, anota aí, ó. Evangelho de Mateus, Jesus como o Rei. Pega esse spoiler aí, vai anotando. E o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Ou seja, é um evangelho que apresenta Jesus como servo, Jesus como sofredor, Jesus no intuito de encorajar esses cristãos que também estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Ou seja, o evangelista, né, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele registrou as memórias do apóstolo Pedro nesse evangelho, que havia sido testemunha ocular dos feitos de Jesus. Ou seja, ele traz o foco, ele traz a atenção do ministério de Jesus sob a ótica da ação. Por isso que Marcos é chamado de o evangelho da ação. Então, o evangelho de Marcos visa apresentar Jesus como servo. Anote isso aí também. E o evangelho de Lucas? O evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos em geral. E também, pessoalmente, a Teófilo. Ou seja, este evangelho, ele apresenta Jesus como filho do homem. Como homem. É por isso que esse evangelho se refere a Jesus como o filho do homem por diversas vezes. Em vários momentos no evangelho de Lucas, nós vamos ver a citação se referindo a Jesus como filho do homem. Então, o evangelho de Lucas apresenta Jesus pela ótica como homem. Próximo, o evangelho de João. O evangelho de João, assim como Mateus, né, que também foi testemunha ocular de Jesus, ele escreve para todos os cristãos, para a igreja. E Jesus, nesse evangelho aqui, ele é representado como filho de Deus, ou seja, como Deus. E aí, talvez você esteja se perguntando, né? Mas Yuri, por que essa sequência? Mateus, Marcos, Lucas e João. Gente, na Bíblia, nada é por acaso. Nada. E se você anotou aí o que cada um se refere,
Grave isso aqui, ó. Essa sequência é dada para mostrar que Jesus, como rei em Mateus, se fez servo em Marcos, morreu como homem em Lucas, prepara seu glória a Deus aí, e ressuscitou como Deus em João. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Essa sequência mostra que Jesus, ele como rei em Mateus, se fez servo, como apresentado em Marcos, morreu como homem, como apresentado em Lucas, e ressuscitou como Deus, como apresentado em João. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas assim, se você deseja se aprofundar mais nos evangelhos, eu te convido a acessar um site muito legal que chama adaicollege.com.br e lá nós temos um curso que fala só dos evangelhos e aí você vai conseguir ter muitas informações lá a mais, né, a respeito disso. E agora nós chegamos aqui, ó. Jesus e a veia evangelística. Bom, nós vimos, né, nas aulas anteriores que Jesus possuía a veia apostólica, certo? Possuía a veia profética, né? Mas será que Jesus também possuía a veia evangelística? A resposta é sim. Vejam o que a Bíblia diz em Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, gente, nesse texto, Jesus deixa claro a sua veia evangelística em ação. Sabe? No texto que a gente acabou de ler, Jesus ele estava na Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e ele trazia a mensagem que todo evangelista deve carregar no seu coração, a mensagem que nós falamos há pouco aqui. Olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, esse texto nos deixa muito claro, né, essa veia evangelística, né, a ação evangelística no ministério de Jesus. E com tudo isso, com todo esse estudo, eu aprendo duas lições. A primeira é essa aqui, ó. Os evangelistas servem a Igreja de Cristo em qualquer época. Gente, isso é muito especial. Precisamos considerar que o evangelismo, assim como outras manifestações do Espírito Santo, é absolutamente necessário nos dias de hoje. Para alguns, o dom evangelístico é de caráter extraordinário, né? Ou seja, serviu apenas por algum período, serviu apenas para a época dos profetas, dos apóstolos e cessou. Assim como nós estudamos lá atrás sobre a linha teológica cessacionista, né? Vocês se lembram? Porém, gente, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, esse dom é de caráter ordinário. Isto é, ele continua atual, ele continua para os dias de hoje. Se a gente considerar tudo que nós estudamos, e se a gente somar aos grandes exemplos de grandes homens que durante todo o longo da história eles foram vocacionados, capacitados pelo Espírito Santo e mais, eles levaram, eles decidiram ter a sua vida totalmente dedicada ao Evangelho, a levar o Evangelho nos lugares mais remotos do mundo. Então, com tudo isso, nós acreditamos que os evangelistas eles servem à Igreja de Cristo em qualquer época, inclusive atualmente. Além do que a Bíblia também, né, ela não diz em momento algum que o dom evangelístico ele era temporário. Por isso, ele se faz válido, ele se faz necessário. A ação do ministério evangelístico nos dias de hoje é extremamente importante. Grave isso, ó. Enquanto houver a necessidade de anunciarmos o evangelho de Jesus, esse dom se mantém ativo e indispensável. É por isso que, se existe dentro de você esse dom,
Deus conta com você. Onde estão os evangelistas que se levantem na nossa nação? Por isso tenha certeza que os evangelistas eles servem a igreja de Cristo em qualquer época. E olhem só, aqui cinco dicas rápidas, dentre tantas dicas que nós poderíamos ter, de como deve atuar o evangelista na época atual. Olha só, primeira dica: promover e organizar junto à igreja local eventos evangelísticos. 2. Discipular os cristãos através de estudos, seminários e palestras a respeito de evangelismo. 3. Pregar sempre mensagens evangelísticas nas ocasiões oportunas. 4. Procurar utilizar a mídia, os meios de comunicação, para propagar o evangelho. 5. Ir em busca das almas através do evangelismo pessoal, promover evangelismo nos lares através de cursos bíblicos, pregar em concentrações e cruzadas evangelísticas. Aqui, 5 dicas muito rápidas de como o evangelista deve, e pode atuar na época atual. Vamos lá ao segundo ponto que eu aprendo com esse estudo. A segunda lição é essa aqui, ó. Deus conta com os evangelistas para a propagação do evangelho. Gente, eu preciso dizer algo para vocês. Não acredite, tá, que o que você sente é apenas fruto da sua personalidade. Pode até ser, sabe? Mas saiba que Deus te chamou para algo muito maior. Ele te criou dessa maneira, de forma intencional. Ou seja, se você se sente vocacionado ao ministério evangelístico, saiba que Deus conta com você. Isso é extraordinário. Deus, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, Ele conta comigo e com você para a propagação do evangelho aqui na Terra. Isso é o tipo de coisa que os anjos não podem fazer. É o tipo de coisa que os que não são cristãos não podem fazer. Mas é o tipo de coisa que eu e você, que nos sentimos vocacionados ao ministério evangelístico, podemos fazer. Olhem só o que a Bíblia diz em Marcos 16,15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Gente, Jesus aqui, nesse texto, ele estava na sua despedida. E deixa eu falar por mim. Se eu estivesse me despedindo de algo, vamos dizer que eu vou me despedir, sei lá, do meu antigo trabalho. Eu falaria sobre coisas que para mim são importantes, porque amanhã eu não vou estar mais lá. Não é verdade? Ou seja, Jesus ali nas suas últimas palavras, ele poderia ter falado de tantos outros assuntos importantes, mas ele ordenou que os seus seguidores pregassem o evangelho. Pregassem o evangelho para todo mundo, para toda a criatura. E mais, ele ainda garantiu que aos que seguissem e os crescem, isso quer dizer que todos os crentes que estiverem dispostos a testemunhar de Cristo, automaticamente receberão o poder sobrenatural para cumprir a tarefa de evangelizar. Ou seja, gente, Deus conta com os evangelistas para a propagação do evangelho hoje. E se você é cristão e deseja participar disso, o dom do ministério evangelístico é um presente. Nós já falamos sobre isso. E você pode pedir isso a Deus, que Ele te dê como presente o dom do ministério evangelístico. Ou seja, Deus conta com os evangelistas para a propagação do evangelho. Olha só, para a gente fechar, nós separamos aqui características marcantes dos evangelistas. Olhem só, a primeira aqui, ó, vai vendo se você se identifica, vai vendo se parece com você. Ó, características marcantes do evangelista. É comprometido com a sua igreja local. Possui facilidade de se conectar a outras pessoas. É uma pessoa de caráter. É corajoso, é desbravador. Se comunica bem.
é sorridente, demonstra estar sempre feliz, sempre de bom humor, não desiste facilmente nas adversidades, aproveita as oportunidades improváveis, é apaixonado pela mensagem cristocêntrica, tem o seu ministério focado na pregação do evangelho, ama as pessoas com facilidade, pode ter dificuldades com organização, tem paixão em ver um pecador regenerado, é disposto e está sempre atento à voz de Deus, sabe ensinar as escrituras, é uma pessoa que quer falar de Jesus em todo o tempo, tem facilidade em fazer novas amizades, admira as coisas simples da vida, não possui timidez e gosta de estar na rua, nas praças, sempre falando sobre o Evangelho. Se você se identificou aí com essas características, coloca no chat aí. Eu me identifiquei. Vamos ver aí quantos. Pode ser que você não tenha gabaritado, né? Que você não tenha todas elas, mas se você tem algumas dessas características do ministério evangelístico, coloque aí, ó. Olha quanta gente, hein? Eita, beleza! Vamos sair daqui com um monte de evangelista. Ô, glória! Maravilha! Muito feliz por isso, gente. Isso é um grande avanço, é um grande avanço. Fico feliz em saber que nós temos aí pessoas que se identificam com o ministério evangelístico. E lembre, isso é para ser aprimorado. Talvez você está despertando isso agora. Mas eu tenho certeza que Deus vai levantar aí na nossa nação grandes homens e mulheres com o dom do ministério evangelístico, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem que é poderosa, que é transformadora. E olhem só, para a gente avançar aqui para os finalmente, olhem só, gravem isso aqui. E por fim, a nossa oração é para que, se você é essa pessoa, você seja despertada para exercer o seu dom em favor do reino de Deus. Comece hoje. Gente, isso é muito sério. Comece hoje, de forma mais intencional, a exercer o seu chamado de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Que Deus levante homens e mulheres com o dom do ministério evangelístico em nossa nação e hoje aqui. Gente, para fecharmos esse tempo de estudo, recentemente eu estava assistindo uma palestra e o palestrante disse uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, olha, no caminho, quando você vem andando com a vela acesa nas mãos e encontra outra pessoa que está com a vela apagada e você acende a vela da outra pessoa, você não perde em nada. Pelo contrário, as duas pessoas são beneficiadas. Isso me marcou muito. Porque quando você se dispõe, quando você disponibiliza a sua chama, ambos ficam iluminados. E aquele que estava vindo com a chama apagada, ao ter contato com essa chama do evangelho, sai iluminado. Ou seja, isso não acontece só na partilha do caminho, mas ilumina toda a nossa trajetória. E a minha oração é que Deus levante hoje homens e mulheres aqui essa noite para acenderem as velas que estão apagadas pelo caminho. Amém? Eu quero orar por nós. Se você pode, feche seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que ouvimos aqui. Obrigado porque muitas sementes foram lançadas essa noite. E que elas encontrem no coração dos teus filhos e filhas um solo fértil, para que possam germinar e gerar bons frutos. Senhor, que o Senhor levante aqui essa noite homens e mulheres com o dom do ministério evangelístico. Temos a certeza que ele se mantém ativo, necessário,
Enquanto houver a necessidade de anunciarmos o teu evangelho, o dom do ministério evangelístico permanece ativo. Por isso, Senhor, levante aqui essa noite pessoas com esse dom. Pessoas que estão dispostas a negar a si mesmo e anunciar a mensagem poderosa e salvadora e transformadora que é a mensagem de Jesus. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, Pai. E que nós possamos estar com as nossas velas acesas. E durante o caminho, e durante a jornada, e durante a trajetória, por onde nós passarmos, que nós possamos acender outras velas que estão apagadas, Senhor. Essa é a nossa oração. Obrigado por tudo que aprendemos aqui. Que essas palavras e esses ensinamentos não se percam na nossa mente ou na nossa memória. E que possamos, ao término dessa sequência de estudos, ter a certeza de qual dom ministerial o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Porque nós temos uma certeza, que cada um aqui possui um dom. E que esse dom seja aflorado na vida dos teus filhos e filhas, porque o Senhor conta com cada um de nós. Enfim, Senhor, essa é a nossa oração, com os corações gratos e aquecidos pela tua palavra, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, agora nós podemos ter aqui um tempo rápido de bate-papo, caso tenha alguma pergunta. Peguem leves nas perguntas, deixem para o pastor Soeiro na semana que vem, tá? Vocês perguntem tudo para ele. Brincadeira, mas se ficou alguma dúvida, podem colocar aqui no chat. Alguma dúvida, algum comentário, ou como foi para você, se foi bacana, se vocês gostaram, se o pastor Soeiro tem que não convidar mais eu, coloquem aí no chat, enfim, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Olha só, a Aline falou que foi muito bom, o Roberto disse que foi muito gratificante, a Isabel falou que foi ótimo, o Sérgio dando parabéns, que foi muito bom. Ei, Luiz, e a Karen falou para eu voltar sempre. É disso que eu tô falando! 1, 2, 3, a Daiki diz. O Vini disse que foi show. A Anice gostou bastante. O Léo falou que foi uma bênção, muito bom. A Thelma gostou. Que legal, gente. Que legal. Ó, o Júnior falou uma coisa aqui. Yuri, você pode repetir os 4 evangelhos que os evangelistas carregam e a frase sobre os 4 evangelhos? Sim, claro. Pedido do Kleber. Obrigado aí por... Ó, na verdade eu vou fazer melhor ainda. Eu vou colocar no chat. Aqui, ó. 1, 2, 3 e... Chegando no chat. Tá aí, ó. É para mostrar a sequência, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, para mostrar que Jesus, como rei em Mateus, se fez servo em Marcos, morreu como homem em Lucas e ressuscitou como Deus em João. O Kleber disse que foi muito bom, aula muito boa. Ah, vocês são muito bonzinhos, gente. Vocês são demais. Vocês são incríveis. O G disse muito bom. A Fabi exagerou. Ela disse que foi nível Pastor Soeiro. Ela exagerou. Obrigado, Fabi. Eu agradeço muito o carinho, tá? Agradeço muito o carinho, mas ainda vou estudar muito ainda para ficar igual ele. Gente, obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por me receberem tão bem. Espero que tenha sido uma noite muito especial para o coração de vocês. Essa noite fria, nós estamos aqui em quase 65 dispositivos, ou seja, vocês escolheram a melhor parte, sabe? Aprender mais sobre a palavra de Deus. Obrigado mesmo de coração. Obrigado a vocês que permaneceram aqui até o final. Enfim, que tudo que nós compartilhamos aqui possa ficar marcado nos nossos corações. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Se você pode, mais uma vez, aí, feche seus olhos. Deus, obrigado.
Obrigado por tudo que vivemos aqui, obrigado por esse estudo, obrigado por esse tempo. É verdade que os teus filhos poderiam estar fazendo outras coisas, Senhor, mas como é bom estarmos aqui. Nós não fazemos isso porque somos obrigados, porque nos mandaram estar aqui, não, muito pelo contrário, Senhor. Nós amamos aprender mais sobre o Senhor e sobre a tua palavra. Muito obrigado por essa noite, foi muito especial para os nossos corações e nos dê agora um restante de noite em paz, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, e que amanhã seja um dia muito produtivo para todos nós, durante todo esse restante de semana que teremos ainda. Enfim, Senhor, se mantenha presente em nossas vidas em todo o tempo. Pai, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E se você pode dar um amém aí, glória a Deus na sua casa. Gente, Deus abençoe. Obrigado pelo tempo que tivemos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.